Boa noite, queridos irmãos. Meu nome é Simone Geraldo, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Viamão. E é com grande alegria que estamos aqui nesta casa de muita paz, de muito amor, para realizar este momento de reflexão, onde hoje vamos conversar sobre a casa espírita. Nós já paramos para saber, entender o que é uma casa espírita? Por que nós procuramos a casa espírita, irmãos? Muitos de nós, quando chegamos na casa espírita, chegamos, se não for pelo amor, é através da dor. A grande maioria de nós bate a casa espírita pela dor. Como um dia eu bati a porta lá da Bezerra de Menezes, em Viamão, onde fui muito bem acolhida, onde puderam me ouvir, puderam me esclarecer, puderam me orientar. E quando nós passamos a ter o entendimento do porquê sofremos, o que podemos fazer para melhorar as nossas vidas, a vida fica mais tranquila. Nós ainda temos o fardo, mas o fardo se torna leve. Então, o que é uma casa espírita? A gente olhando assim, às vezes a gente só pensa que é um lugar onde pregam o espiritismo e é uma construção lá de tijolos e pronto. As pessoas que se reúnem vão lá. Mas o que é uma casa espírita? É o que nós vamos estar conversando. Então, é um grande núcleo de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, dentro dos princípios da doutrina espírita. E nós temos este objetivo de promover o estudo, porque é através do conhecimento que nós vamos evoluindo e vamos auxiliando a como buscar solucionarmos os nossos problemas, sejam eles espirituais, morais ou materiais. E os irmãos sabem a influência que os nossos pensamentos têm. E nós muitas vezes utilizamos mal esta conexão, e entramos em vibrações que nos prejudicam. E é na casa espírita que nós vamos estar aprendendo. Então, é através do estudo dessa doutrina espírita, que é maravilhosa, e que muitos de nós, após receber este tratamento, nós somos convidados a fazer parte deste núcleo. E é um trabalho que é um trabalho voluntário, mas é um trabalho de muito comprometimento. E por isso, nesta noite, a casa abre as suas portas, onde os voluntários que aqui estão não são remunerados, mas eles têm um ganho muito maior, que nos gratifica. E é por isso que nós deixamos os nossos lares, as nossas, as casas onde poderíamos estar neste momento, no aconchego do nosso lar, para aqui estarmos. E assim nós convidamos os irmãos para também usufruírem destes benefícios que a casa espírita nos oferece. Antes de mais nada, a casa espírita ela é um grande hospital de almas, meus irmãos. Aqui, além destas 4 paredes, há um grande hospital com enfermarias, com UTIs, com acolhimento, com atendimentos especializados que nós nem imaginamos. Porque muitos dos nossos irmãos que estão desencarnados
sofrem e também buscam esse auxílio. E por isso que muitas vezes nós nos achamos, às vezes, amuados, não estamos no nosso dia. E quando a gente chega aqui, não é só nós que estamos sendo acolhidos, nós encarnados. Aqueles que nos acompanham também estão sendo recebidos pela equipe espiritual, que convida a todos para este grande hospital de almas. Então, olha que coisa mais linda. Então, além dessa construção de tijolos, há um grande ponto de luz. E onde a espiritualidade atende a todas essas almas que ainda se encontram enfermas, obsediadas, na busca do perdão. Lá na nossa sociedade Bezerra de Menezes, os nossos irmãos já chegaram a nos falar que a casa, ela tem, além do que nós enxergamos, do material, ela tem 10 andares acima, que são, cada andar é um atendimento que está sendo dado a irmãos que sofrem e que necessitam ficarem ali em tratamento. Aqui também, certamente, já tem muito mais, João, que este andar que vocês querem construir. A espiritualidade já deve ter muitos outros já no plano espiritual para atendimento destes irmãos. A casa espírita é uma escola, porque ela nos ensina, através desta fé raciocinada, e nos encontramos nessa doutrina, porque aqui ela nos dá a explicação do porquê das coisas. Nós temos esta compreensão, este entendimento, e é por isso que nós somos convidados. Para ser trabalhador da casa espírita, tem que estar num grupo de estudos, para que nós possamos estar adquirindo conhecimentos e estar auxiliando a nós, aqueles que estão conosco. E, Simone, quantos anos é o estudo da doutrina? Meus irmãos, na doutrina espírita ninguém se forma. Nós estamos sempre estudando. Sempre. E quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos quão pouco nós sabemos. A casa espírita é um grande templo religioso. Por quê? Ela nos liga a Deus, ao nosso Pai. E nós chegamos a Ele através do nosso Mestre Jesus. Então, ela nos aproxima de Deus, nos tornando homens de bem, através dos seus ensinamentos morais, onde cada um de nós vai buscando se melhorar, trocando os nossos vícios por vicissitudes. E assim vamos realizando a famosa reforma íntima. Então, as nossas casas espíritas, elas são núcleos, são locais que se caracterizam pela simplicidade. Nós não temos adornos, nós não temos coisas de ouro, nós não usamos imagens, símbolos, vestimentas especiais. A doutrina espírita, ela não tem rituais, cerimônias como batizado, casamento. Não, nós não temos. Porque ela remove lá para as primeiras casas do cristianismo nascente, que onde o que era mais importante era a palavra, ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, fazer estas reflexões para que mudemos não o outro, mas mudemos a nós mesmos. Então, a casa espírita é este grande elo que nos liga a Deus. E quando chegamos aqui, nós temos a imagem
de Jesus, de Joana de Ângeles, para nos concentrarmos melhor. Mas não quer dizer que nós vamos chegar aqui e eu vou ali pedir a proteção, a bênção, rezar na frente da imagem de Jesus ou da imagem da nossa querida Joana de Ângeles. Porque aonde nós estivermos, se nós conectarmos o nosso pensamento, nós estaremos nos interligando. Algo muito importante que está acontecendo aqui na casa é o momento das irradiações, onde nós, quando chegávamos na casa espírita, colocávamos o nome dos nossos entes, daquelas pessoas enfermas, mas às vezes tem pessoas que em casa faziam listas desse tamanho, colocavam o nome de toda a família. Claro, a gente quer proteção para toda a nossa família. E colocavam nas urnas. E o que este conhecimento deste estudo tem nos trazido? Como é que os espíritos se comunicam? É através do pensamento, meus irmãos. É através das vibrações. Então, se nós estivermos aqui, e naquele momento de prece, neste momento, nós pedirmos com a nossa fé, com a nossa devoção a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que coordena estes trabalhos, certamente estas irradiações estarão chegando a todos aqueles em que nós direcionarmos os nossos pensamentos, que são vibrações, que são ondas. Então, olha só quanto aprendizado esta doutrina vai nos trazendo. Chegou a época, tinha uma época que eu lembro, que eu ia com a minha mãe na casa espírita e nós levávamos foto, levávamos roupas para o momento do passe. Agora nós já temos o conhecimento, o entendimento que não necessita mais. Que levemos então uma água para ser fluidificada, magnetizada. E é através, meus irmãos, destes momentos como nós estamos agora, dessas palestras públicas, das exposições doutrinárias, que não é somente aqui nessa construção material e se limitando a nós, trabalhadores, ao público encarnado, que está sendo, neste momento, transmitido esta palestra. A espiritualidade nos diz que estas paredes se ampliam e é como se nós tivéssemos ao redor aqui mezaninos, onde os nossos irmãos, os espíritos, estão todos aqui. Para os irmãos que têm o dom da vidência, eles conseguem perceber e enxergar. É colocado lá para o salão caixas como se fossem caixas de som. E tudo que está sendo trabalhado aqui, eles também estão ouvindo lá. Porque só a casa, ela acolhe, mas tem muitos irmãos que ainda estão lá, aguardando o acolhimento, aguardando serem atendidos. E eles nos explicam que é como se tivessem caixas de som e que eles estivessem também ouvindo este momento de palestra, onde eles também necessitam ouvir. Para quê, gente? Assim como nós. Ouvir a palavra para refletirmos e começarmos a melhorar. A Casa Espírita tem um estudo sistematizado e que vem desmistificar muitas coisas que nós, através da cultura que nós tivemos por muitos anos, nós fazíamos coisas sem saber o porquê. E muitas vezes nos diziam, não pode ficar de braço cruzado aí no centro espírita. E a gente, mas por que não pode ficar de braços cruzados? Acorta a energia. E nós já entendemos que isso não existe. As energias entram através dos nossos centros de força, como alguns chamam de chakras. É por elas que as energias penetram. Não vai de roupa preta no centro espírita.
E eu adoro usar roupa de cor preta. Mas não quer dizer com isso que eu vou estar carregando um monte de irmão, né, obsediado atrás de mim. Não. Então, o estudo nos auxilia para isso, meus irmãos. A gente desmistifica muita coisa e começa a ter um entendimento, esta fé raciocinada que nos faz evoluir, ter este conhecimento. A verdade nos liberta dos dogmas, dos paradigmas, de tudo aquilo que nós antes não entendíamos e fazíamos por fazer, porque todo mundo fazia. Mas o porquê a doutrina espírita vem nos esclarecer. A Casa Espírita também faz um trabalho de caridade muito lindo. E através da área de assistência e promoção social espírita, que é onde é dado, além do pão do espírito, o pão do corpo, porque a gente precisa do pão do corpo para nos sustentar. Porque se a gente não se alimenta, a gente enfraquece, a gente adoece. Então, muitos irmãos não se encontraram ainda, estão perdidos, estão nos vícios, e é o que a gente mais vê, meus irmãos. E o que nós podemos fazer? Alguns dizem, mas só é uma gota no oceano. Mas se cada um fizer a sua gota, nós vamos estar, né, fazendo muito. Daqui a pouco nós teremos um grande mar. Então, a Casa Espírita tem esse trabalho. Aqui nós temos fotos do Café Solidário da Casa Espírita, da Casa do Caminho, que uma vez por mês, né, João, sai, uma vez por mês, lá o Bezerra também, sai para levar não só o alimento do corpo, mas para ouvir os irmãos, olhar nos olhos, estar levando além do alimento, do agasalho, uma palavra de carinho, uma palavra de afeto. E eles nos dizem, a maioria das pessoas só vem aqui, larga a marmita e vão embora. Vocês são os únicos que param e nos ouvem. Eu posso abraçar vocês? Isso acontece e é muito lindo. Área de atendimento espiritual do Centro Espírita. É aqui que nós, quando batemos a porta, nós somos acolhidos. E vamos ter o esclarecimento, vamos ter a orientação, vamos ter a ajuda da assistência, seja espiritual, seja moral. Então, desde que nós adentramos o portão da casa, lá na recepção, vai ter um trabalhador abnegado para estar nos acolhendo, com muito carinho, com muita dedicação. Temos o trabalho do atendimento fraterno. Irmãos, quantas vezes nós não temos quem nos escute? Nós não temos com quem conversar e poder abrir francamente as nossas dificuldades porque passamos. Porque se nós vamos falar com alguém da família, muitas vezes nós somos criticados, apontam o dedo para nós. Então, o trabalho de atendimento fraterno é um trabalhador que vai estar lá preparado para nos ouvir. E muito além disto, nos dar as orientações através dessa doutrina maravilhosa que nos acolhe. E é um trabalho sigiloso. Nós vamos sair dali e ninguém vai comentar, porque a Simone passou por aqui, a Simone brigou com o marido, a Simone está com problema com a filha. Não vão. É sigiloso. Saímos de lá e encerrou o atendimento. Lá, porque a espiritualidade continua a tratar de cada um de nós. Temos este momento da explanação do Evangelho, é onde nós podemos conhecer esta doutrina maravilhosa, a boa nova que Jesus veio nos trazer, para que possamos melhorar as nossas vidas, melhorar as nossas relações com a família, grande laboratório de almas, melhorar a nossa convivência com as outras pessoas,
seja no trabalho, seja na vizinhança, aonde estivermos. Porque quando nós não estamos bem, nós não somos bons em nenhum lugar. Então, nós precisamos buscar nos melhorar. Temos a magnetização das águas, ou fluidificação, que já foi comprovado que a água fluidificada, magnetizada pela espiritualidade, os seus átomos, eles têm alteração. Tanto é que às vezes a gente coloca a nossa aguinha lá no Evangelho no lar, e o que acontece? Ou quando a gente vem aqui na casa espírita, a nossa aguinha que é normal parece que virou água com gás. Ela fica borbulhando, borbulhando. O que é aquilo ali, meus irmãos? É as energias, as medicações que estão sendo colocadas para o nosso tratamento. E às vezes a gente vai beber aquela água, a gente diz assim, bah, mas a minha água está com gosto de remédio. Vocês já observaram isso? Se os irmãos não observaram, comecem a observar. E lá na nossa sociedade, nós temos assim, gente, são inúmeros relatos de pessoas que deixaram o vício do álcool, o vício das drogas, através do tratamento com a água fluidificada. Tem um senhor que o filho não acreditava e ele estava internado. Esse filho, o pai se curou do álcool. Começa a beber essa água, tenha fé, pede para Deus para te ajudar, para te não usar mais essas porcarias, como ele dizia. E o filho estava meio incrédulo, mas começou a beber aquela água. E ele teve uma grande libertação. Ele conseguiu se livrar do vício das drogas. Então, ele vai na nossa casa toda semana com aquela garrafinha, que a gente já disse para ele, pode ser através do Evangelho, não precisa trazer a garrafa. Ah, mas eu gosto de trazer aqui, irmã. Nós respeitamos. E essa água, ela é maravilhosa. Então, vamos utilizar, deste tratamento que a casa espírita nos proporciona através da espiritualidade superior. Temos o momento das irradiações, aonde nós podemos levar essas bênçãos, essas preces a todos que necessitam, seja para nós, para a nossa família, para as pessoas enfermas, para as pessoas que já desencarnaram. Então, é no momento de irradiações que estarão recebendo estas bênçãos. E temos o Evangelho no lar. Evangelho no lar, que é aquele momento que nós abrimos as portas da nossa casa para receber Jesus, para receber a equipe espiritual, fazendo aquela grande limpeza no nosso lar e deixando a paz, a harmonia, mudando a vibração e a sintonia. Então, se não estamos fazendo, estamos neste momento fazendo o convite aos irmãos. Vamos começar a fazer o nosso Evangelho. Querem saber mais quem não faz? Vamos conversar com a recepção da casa, com os nossos trabalhadores, que eles vão dar as orientações de como realizarmos este Evangelho no lar. A casa espírita, ela tem um tratamento espiritual. Aqui, nós não precisamos de pagamento, não precisamos... O que a casa espírita oferece? Tudo é de graça, irmãos. Aqui não cobramos nada de ninguém. Então, o tratamento é através dessa água fluidificada, é através do momento do passe que nós estamos nos preparando agora para receber. O passe é uma grande transfusão de energias psíquicas e que melhoram não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual. É este momento de palestra que nos faz acordar, refletir para a vida e muitas vezes irmos modificando
aquilo que ainda não está bem em nós. Nos ensina, através da oração, nos aproximarmos de Deus e desta espiritualidade amiga. É através das reuniões mediúnicas, de bons programas, dos encontros que temos, que vamos nos aproximando e vibrando nesta grande conexão, onde todos nós queremos vibrar no bem. A casa espírita tem um estudo e prática para a mediunidade. Muitas vezes chegam pessoas que dizem: eu tenho uma mediunidade ostensiva, eu sou um médium pronto, eu quero trabalhar, eu quero ir para a mesa. Meus irmãos, para todo trabalho necessitamos de conhecimento, de aprendizado, para nos educar e assim podermos realizar um trabalho seguro. Os trabalhos mediúnicos nas casas espíritas é um trabalho de reuniões fechadas, não são abertas ao público. E é um trabalho que é um grande compromisso. Grande compromisso. Quem está nesta tarefa já sabe que naquele dia, naquele horário, é a nossa dedicação em sermos instrumentos a serviço da espiritualidade. Porque essas reuniões mediúnicas, elas dão assistência aos espíritos, como nós encarnados, mas também aqueles desencarnados que precisam desta orientação e deste esclarecimento. E a Casa Espírita realiza este trabalho das reuniões mediúnicas. São reuniões sérias. Não estamos ali para perguntar frivolidades. Será que eu vou casar? Será que eu vou tirar na sorte grande? Será que meu filho vai passar no vestibular? Não. A espiritualidade está a serviço da coletividade e do bem maior. E a Casa Espírita tem um trabalho lindo, que é a evangelização. Será que nós já apresentamos Jesus aos nossos filhos, aos nossos netos? É o convite. O que falta no nosso mundo? Falta o amor no coração dos homens. Então, a evangelização já ensina os nossos pequenos a irem construindo esta fé raciocinada, a construírem este amor. Então, a evangelização é para a infância, é para os jovens, tem toda uma forma didática dentro destes princípios doutrinários cristãos. E é um trabalho muito lindo. Então, vamos levar os nossos filhos conduzidos a Jesus. Quem de nós não tem esse desejo? Para que eles se tornem no futuro homens de bem. É isso que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para a humanidade. A Casa Espírita ela nos faz nos lembrar que todos nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. E que marcas nós estamos deixando neste mundo? Que possamos estar fazendo o nosso melhor. A Casa Espírita, ela nos transmite os ensinamentos de Jesus. Ele, que é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso modelo. O espírito mais perfeito que por aqui já passou. E a Casa Espírita é onde a gente vem para recarregar as nossas energias. Mas para que a gente precisa recarregar as nossas energias? Porque o mundo lá fora, ele nos convida a repensar, a refletir. Como eu costumo dizer, tem 1000 alfinetes lá fora, tentando inflar os nossos balões. Balõezinhos cheios, e se nós não estivermos preparados, a cada alfinetadinha que a gente leva, a gente vai murchando e vai inflando. E aqui nós aprendemos a nos fortalecer. Para quê? Para convivermos melhor conosco e com aqueles que estão junto de nós.
o nosso próximo. E a nossa querida Joana de Ângeles, vamos encerrando com esta mensagem, ela nos diz: solucione os teus problemas com a inspiração da prece. Sempre que estivermos num momento delicado, difícil das nossas vidas, vamos nos conectar através da oração. Deus, ele está sempre pronto para nos ouvir, através dos nossos pensamentos, através daquele momento que não é necessário nós nos ajoelharmos, nós postarmos as mãos, aonde nós estivermos, como nós estivermos, basta dizermos: Senhor, olha por mim, me auxilia. Ele sabe das nossas dores, das nossas dificuldades. E com certeza, meus irmãos, estaremos recebendo a intuição, a esperança que tanto necessitamos para seguir nos nossos dias. Que possamos seguir caminhando, seguindo os passos de nosso Mestre Jesus. E assim, vamos agradecendo e pedindo neste momento que Deus, a espiritualidade maior, que as falanges desta casa, da nossa querida Joana de Ângeles, possam estar nos auxiliando, nos protegendo, nos defendendo de todo o mal. E assim, nos conduzindo, Pai, pelos melhores caminhos, onde serão construídos através das nossas boas escolhas. Que Jesus seja o nosso guia e permita-nos participarmos dessas atividades na Casa Espírita para nos fortalecermos e podermos superar as adversidades que por vezes nos chegam ao nosso caminho e que possamos dizer aos nossos problemas que o nosso Deus é maior que tudo. E assim, em teu nome, Senhor, é que pedimos a proteção e encerramos este momento de palestra da noite de hoje. Que assim seja.